Muito bom dia, meus amigos. Sejam bem-vindos à nossa aula dessa manhã. Como vocês podem ver, a gente está iniciando um pouco atrasado. Hoje eu acordei um pouco mais tarde, eu estava estudando também. E também vocês podem perceber que a gente está em um cenário diferente do que estamos acostumados, na verdade. Mas mesmo assim, eu não deixei aqui do meu compromisso de estar aqui todas as manhãs ensinando algo que é relevante para nós, como seres humanos, a crescer em virtude, crescer em graça, conhecimento e sabedoria. Nós encerramos no dia de ontem a série que falamos a respeito da vida digna, a vida que vale a pena ser vivida. Se você quiser acessar depois, confere lá que tá muito boa. Nós falamos sobre a vida com propósito, a vida com virtude, a vida com princípio, a vida com felicidade e a vida com sentido. Invertiu a ordem, né? Ontem a gente concluiu com a vida feliz. Foi uma série muito importante e hoje eu decidi fazer um tema livre daquilo que eu entendi, que é uma das principais coisas que mudaram a minha mentalidade, a forma com que eu vejo o mundo, a forma com que eu lido comigo mesmo, com os outros e também aquilo que mais mudou a minha própria trajetória de vida. E eu percebo que a nossa geração tem sofrido muito com isso, e como você pode ver no título dessa live, hoje nós falaremos sobre descobrir a paternidade de Deus. Uma das coisas que a nossa geração tem sofrido muito é a respeito da falta de paternidade. Muitos são órfãos de pais vivos, muitos têm seus pais presentes, ou às vezes nem isso, e os pais não executam o seu ofício, a sua função como pai. E aqui eu digo pai como homem realmente, não o pai e mãe no sentido no plural. Então, eu espero que você possa ser ajudado com esse vídeo, possa ser ajudado com esses 10 minutos que estaremos aqui abordando um pouco daquilo que já está escrito nas escrituras sobre isso, esse papel de Deus como pai, esse papel, às vezes, você tentar enxergar Deus como pai, mas não conseguir, porque talvez você tenha tido um pai que não seja presente, que talvez não te deu afeto, e você não consegue também projetar essa imagem do Deus das Escrituras de acordo com o pai que você teve. Então, esse é um pouco do tema que nós iremos falar no dia de hoje. O ano era 2025, janeiro, e eu participei de uma escola de paternidade no interior de Muniz Freire, aqui no Espírito Santo, em uma cidade chamada Piaçu, e durante 10 dias nós nos aprofundamos, mergulhamos no contexto, no tema da paternidade de Deus. Lá na escola de paternidade e destino, como o próprio nome diz, nós aprendemos sobre 4 princípios base que são derivados também da paternidade. Nós iniciamos falando sobre a paternidade em si, depois falamos sobre a identidade, que também é essencial. É impossível você entender quem você é realmente sem entender primeiramente quem você é em Deus. Qual é a sua real identidade, a verdadeira identidade que nós entendemos que é o próprio Deus, quem faz Deus Pai. Deus Pai, quem diz. Além disso, nós também aprendemos a respeito de propósito. Na semana passada nós falamos sobre isso. Qual é a razão, a missão de vida que nós temos, a vocação, o chamado que nós temos como seres humanos, como filhos de Deus. Essa também é um desdobramento daquilo que nós entendemos como paternidade. E por último, nós entendemos que o destino é essencial, o rumo, o lugar que nós estamos buscando, o lugar que nós nascemos para estar, também está vinculado com o correto entendimento da nossa paternidade em Deus. Então eu gostaria de iniciar lendo um texto que eu estava meditando antes de iniciar essa live, que é o que está em Mateus capítulo 11, versículo 26 e 27. 27, na verdade. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. O Evangelho de Mateus, eu estou estudando isso na escola Doutrina e Devoção da Convergência, a escola Convergência Online, e aqui vai dizer que eu estou estudando isso na escola Convergência, que o Evangelho de Mateus é um dos evangelhos mais judeus que existem. Mateus foi um judeu, é claro, vocês podem ouvir vários pássaros aqui, né? Espero que não venha atrapalhar. Mas voltando, Mateus era um discípulo judeu e escreveu para os judeus para evidenciar o Messias judeu, para evidenciar que Jesus era cumprimento das profecias do passado, da raiz de Davi, daquele que viria instaurar o governo político, embora ele não tenha feito isso realmente agora, mas haverá de fazer isso no futuro. Mateus escreve isso. E aqui está contido no segundo discurso de Jesus, contido em Mateus. Mateus certamente descreve isso pensando nos 5 discursos de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mateus parece que ele coleciona, então, em 5 partes o discurso de Jesus. Começando no Mateus 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte, eu espero falar um pouco disso na aula de hoje ainda, e este segundo discurso, que é aquele onde ele vai falar as instruções para os seus discípulos. Ele envia os seus apóstolos para pregar o evangelho, e ele também vai falar sobre várias instruções a respeito disso. O texto que nós falamos aqui, então, está inserido neste
contexto, de que Jesus dá graças ao Pai porque tudo foi entregue a ele, ao Filho. A revelação bíblica é conhecida na teologia como a revelação progressiva. No Antigo Testamento, nós vemos muito presente a figura de Deus, do Senhor, Yahweh, Adonai, o Deus Pai como um todo. Todavia, nós já percebemos certas nuances no texto veterotestamentário, no texto Antigo Testamento, onde apontava uma certa pluralidade na Trindade, quando vai dizer que em Gênesis 1:1, que no princípio criou Deus o céu e a terra, Bereshit bara Elohim, essa palavra Elohim é interessante que é algo que aponta uma certa pluralidade, embora o verbo esteja é o contrário, na verdade. Embora o verbo seja no plural, a palavra é singular, ou o inverso. Não lembro muito agora. Mas percebemos então que não apenas isso, mas quando Deus vai criar em 1:26, Gênesis 1:26, o homem vai dizer, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aqui ele usa um plural, embora seja uma pessoa só. Claro que algumas pessoas vão dizer que ali seria um plural majestático, assim, então como a gente utiliza para falar vossa senhoria, vossa majestade, ou talvez outras pessoas vão dizer que Deus falava com os anjos, mas aqui já pode entender que existe, como Luiz Saião, um grande hebraísta brasileiro, vai dizer, existe uma certa pluralidade na unidade da Trindade, da divindade. Além disso, em Isaías 6, quando Isaías tem a visão do trono de Deus, vai dizer que Deus fala, quem enviarei? Quem irá por nós? Ele então fala mais uma vez no plural. Quando na Torre de Babel, o episódio de Gênesis, vai dizer, Deus, desçamos e confundamos esse povo. Ou seja, Deus se relaciona consigo mesmo falando no plural. Então, mesmo no Antigo Testamento, nós vemos a presença de Deus, Pai, de forma mais marcante, nós já percebemos certas nuances de uma manifestação progressiva da própria Trindade, que é conhecida no Antigo Testamento como Deus Pai, no Novo Testamento, nos Evangelhos, de forma principal, né, Filho, e depois na igreja, em Atos e agora no tempo da igreja, né, no período que nós estamos presentes, o Espírito Santo atuando de forma muito presente. Por isso que Jesus aqui vai dizer agradecido, vai se mostrar agradecido porque Deus entregou tudo aquilo que ele tinha ao Pai. E o que ele tinha era o Evangelho, a obra da cruz, a obra da redenção que nós temos. Por isso que é impossível nós iniciarmos falando sobre paternidade se nós não entendemos quem é primeiramente o Filho. Porque o próprio Jesus é claro e veemente ao dizer que ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai, com P maiúsculo, aquele que deriva toda a paternidade. Paulo vai dizer em Efésios que ele se ajoelha perante o Pai, de quem toda família tem nome. Toda família humana procede, primeiramente, da própria família divina. Isso também é um conceito da teologia de que Deus é o único que é independente por si só, por si mesmo. Apenas Deus é aquilo que talvez para Aristóteles ou também para a filosofia budista é conhecido como a causa primeira, a causa incriada, a causa incausada. Apenas Deus então tem essa fonte, esse atributo incomunicável. Na teologia também existe essa diferença entre atributos comunicáveis, que são aqueles que Deus comunica com a criação. Nós temos amor, embora nosso amor seja distorcido, a gente busca também ter o amor de Deus. Nós buscamos agir com justiça, isso também reflete a justiça de Deus. Todavia, existem esses atributos incomunicáveis, que Deus não decide compartilhar com a criação. A própria independência de Deus, que é aquilo que nós estamos falando agora, não é algo que Deus compartilha conosco. Nós somos seres dependentes, porque nós dependemos do próprio Criador, para nós estarmos vivos. Por isso que Deus, então, decide entregar ao Filho, Deus Pai decide entregar ao Filho, e agora o Filho revela isso, de que nós podemos apenas chegarmos ao Pai, chegarmos a esse relacionamento de paternidade com Deus, se primeiramente nós nos chegarmos ao Filho. E quando eu estava nessa escola de paternidade, uma das primeiras aulas que o pastor Felício disse era a respeito de arrependimento, porque também é impossível nós chegarmos ao Filho, que nos leva ao Pai, se nós não nos arrependermos no modo de vida que nós estamos agora. E talvez você pode pensar, nossa, mas eu não tenho nada do que me arrepender. Se você viu nossa aula de virtude, nós abordamos o conceito ideal, é claro, é impossível nós chegarmos a ele por completo, de que a virtude, uma vida virtuosa, é aquela que você vive de forma tão irrepreensível que você não precisa ser arrependido. Mas é claro que isso é impossível chegar ao ser humano comum. Todavia, nós nos arrependemos apenas por aquilo que nós fazemos, tá? Mas também por aquilo que nós somos, porque nós já nascemos em pecado. Nós já nascemos com aquilo que eu falei em algumas aulas passadas, com um software corrompido, com um vírus e a nossa própria essência humana caída, que é o vírus do pecado. O salmista vai dizer que em pecado
ele foi gerado. Todos nós somos gerados em pecado. Essa é a doutrina que os reformados vão dizer que é a depravação total. Todos os seres humanos foram corrompidos pelo pecado. E toda a nossa estrutura de pensamento, nossa estrutura de filosofia, tudo aquilo que a gente pode ver que tem sim nuances e correspondências com a própria divindade, é claro, mas também tem correspondências distorcidas pelo pecado. Por isso que nós precisamos nos arrepender. Jesus vai dizer no seu início do seu ministério: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Antes de nós acessarmos ao reino, que só é trazido mediante ao Filho, precisamos nos arrepender de quem nós somos. Precisamos nos arrepender com o modo que nós vivemos atualmente, para que assim nós acessemos a própria paternidade de Deus. E quando nós pensamos a respeito de pai, ainda que você não tenha uma figura paterna que seja correspondida a Deus, eu espero que com essa aula a gente possa ter isso um pouco mais elucidado, entender que, embora você não tenha tido uma figura terrena boa, você possa projetar e entender aquilo que as Escrituras falam a respeito de Deus, Pai, como aquele que traz a provisão, a proteção e a direção. E enquanto eu pensava nisso, eu refletia naquilo que Jesus disse no Sermão do Monte. Lembra que eu falei que eu iria citá-lo? E agora eu queria citar. É aquilo que Jesus vai dizer em Mateus 6:25. Lembrando, gente, que os versículos são coisas atuais da Bíblia, são coisas modernas. Se a gente pensar que quando foi escrito o texto bíblico não existiam versículos, capítulos. Os capítulos foram colocados primeiramente e depois de anos, cerca de 1500 anos atrás, desculpa, cerca de 1500 mais ou menos, foram inventados os versículos para facilitar essa localização. É claro que no início não existia essa diferença. Mas voltando aqui, Mateus 6:25. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Versículo 26. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Aqui Jesus vai falar do menor, é um argumento que a teologia vai dizer, o argumento do menor para o maior. Se Deus, o Criador de todas as coisas, cuida da criação, da natureza, Ele nos dá a chuva, Ele nos dá as estações, Ele cuida de tudo. Ele veste os lírios do campo com maior honra do que o próprio Salomão, o rei mais rico da terra, pôde se vestir. Se Deus o faz isso, como também Ele não irá cuidar de todos os seus filhos? Por isso que nós entendemos então que não é válido ou não é inteligente para nós nos preocuparmos, nos ocuparmos de antemão, nos ocuparmos previamente com o dia de amanhã. Porque Jesus mesmo vai concluir dizendo que nós não podemos acrescentar um côvado, um palmo, 44 centímetros à frente da nossa vida ou em nossa própria estatura, porque nós não temos a capacidade disso. Por isso que eu gosto também da filosofia histórica, que vai dizer que nós não devemos nos preocupar com aquilo que está fora do nosso controle, porque isso é insensatez. Não faz sentido nós queremos agir de acordo com aquilo que não está em nossa própria alçada. Isso está na alçada de Deus. Isso é prerrogativa divina. Então, para nós, cabe apenas trabalhar e acreditar, confiar que Deus, o Pai, que cuida da criação, também irá cuidar dos seus filhos. Aí nós entramos, então, em uma das 3 principais características do Pai, e eu queria concluir na aula de hoje, que as Escrituras nos ensinam. O Pai, Deus, com P maiúsculo, vai nos dar a provisão. Jesus vai dizer para nós não nos preocuparmos com o dia de amanhã, porque Ele será provido pelo próprio Pai. Basta a cada dia a sua própria dificuldade. Por isso que o Pai dá a provisão, o Pai com P maiúsculo, porque Ele cuida de todas as coisas. Nós não devemos nos preocupar, porque o Pai haverá de nos dar a tudo que nós precisamos. Assim como na oração do Pai Nosso, Jesus nos fala: o pão de cada dia, dai-nos hoje. Jesus talvez fazia aqui uma menção ao maná, que quando o povo de Israel saía do Egito, Deus provia de forma sobrenatural maná a cada dia. O povo de Israel tinha pão para eles e eles não podiam guardar para o dia seguinte, porque isso simbolizava uma falta de confiança de que o Deus que proveu hoje haveria de prover no dia seguinte. É claro que tinha uma diferença isso no 7º dia, porque era o dia do sábado que ninguém iria trabalhar, que eles iriam ter apenas provisão do dia 6, na sexta-feira, para o sábado. Mas é apenas essa exceção. Então, aqui nós entendemos que Deus dá todas as coisas aos seus filhos. O Pai divino é aquele que está presente para tudo aquilo que nós precisamos. Nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, porque Deus, o Pai, estará conosco todos os dias. Jesus vai dizer isso em seu último discurso, sua última mensagem na Grande Comissão, de que eu estarei convosco até a consumação dos tempos. Essa é uma das grandes maravilhas do Evangelho, uma das grandes maravilhas da própria Bíblia, do texto
escriturístico de que Deus está conosco. O Pai está presente conosco na pessoa do Espírito Santo que habita em nós, uma vez que nós somos regenerados e nascemos de novo. Mas não para por aí, como se não bastasse a provisão que Deus nos dá. O Pai divino também nos dá a direção. É o Pai que, como um arco, nós somos essa flecha que somos lançados pelo arco do Pai, nós somos lançados para a vontade dele. Enquanto eu também estudava nessa escola da doutrina e devoção, que eu falei que eu estou estudando agora, neste ano, de forma online, a gente vai ter uma matéria sobre a vontade de Deus, descobrindo a vontade de Deus, de forma semelhante ao texto ao título do vídeo de hoje. Como nós podemos descobrir a vontade de Deus? Muitas pessoas tentam ir até videntes. O próprio rei Saul, no Antigo Testamento, é dito que ele foi até uma pitonisa, uma vidente, tentar entender qual era a vontade de Deus para ele, qual era o futuro. Mas as pessoas tentam entender o futuro quebrando o princípio, né? Quebrando os princípios de Deus. Então é impossível nós olharmos, ou talvez enxergarmos Deus escondendo a sua vontade com um quebra-cabeça, que a gente tem que encaixar cada coisa. Na verdade, não faz muito sentido. Porque se Deus nos ama, é claro que ele vai deixar claro aquilo que ele quer. É claro que ele não vai deixar conosco micro-gerenciamentos, ou seja, gerenciamentos de forma aprofundada, ou seja, detalhados, cada coisa ele não vai talvez dizer, como ele vai se revelar para Abraão ainda, né, com A apenas, em Gênesis 12, ele vai apenas dizer, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vá para uma terra onde eu buscarei. Deus não fala detalhe por detalhe aquilo que Abraão iria fazer. Do mesmo modo, ele não dá para José o sonho completo daquilo que ele iria passar, o processo. Ele apenas mostra que José haveria de trazer o governo, nos mostrando então que Deus trabalha com a direção, sim. Ele aponta para o propósito que ele tem para nós. Em Jeremias vai dizer que eu bem sei os pensamentos que tenho para vocês. Deus falando com o seu povo, Israel, e também para nós, no dia de hoje. E são pensamentos de bem e não de mal. Deus tem os pensamentos maiores que os nossos. Então nós entendemos que a maior vontade que nós devemos buscar é a própria vontade de Deus. Paulo vai dizer isso em Romanos 12, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então o lugar mais seguro que nós precisamos estar, e segura que não está sinônimo de ausência de conflitos, que é o terceiro pilar dessa aula que tem a ver com a proteção, mas seguro no sentido de ter um propósito. Eu quero postar um vídeo nessa semana dizendo que a vida com Deus não é uma vida de ausência de dores. Na verdade, é uma vida onde nós temos as dores sim, mas que elas serão ressignificadas para o bem maior. Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, mas nós podemos ter bom ânimo, porque o próprio Deus venceu o mundo. E se Deus, Jesus, venceu o mundo, sendo morto e ressuscitando, nós também que estamos nele, iremos morrer. Sim, iremos talvez sofrer perseguições, assim como ele foi, mas iremos vencer no último dia. Por último, mas não menos importante, nós vemos aqui então que a paternidade de Deus, revelada nas Escrituras, nos dá a provisão necessária para a nossa vida. Nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, porque basta a cada dia o seu mal. Nós vemos também que a paternidade revelada em Deus nos traz a direção, o destino, o propósito de vida que nós temos, cada um possui um propósito. E por fim, nós temos a proteção. Deus é aquele que nos protege. O Salmo 91 vai dizer que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ele vai se relacionar com Deus. Deus é aquele que se compromete a proteger os seus. E ainda que João vai dizer que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca, nós entendemos sim que nós estamos sujeitos a muitas aflições neste mundo. E não é para nós buscarmos nos afastar deles, porque é inevitável que aqueles que seguem Jesus, Paulo vai dizer isso a Timóteo, sofram várias perseguições em um mundo caído. Todavia, a nossa proteção maior é a nossa própria vida espiritual, nosso próprio espírito, entendendo que uma vez que nós morremos com Cristo, com Ele também nós reinaremos. Uma vez que nós entendemos que, ainda que nós passemos por coisas difíceis aqui, nós teremos uma vida eterna de relacionamento com Ele. A proteção de Deus é claro que é física também. Certas vezes Ele vai se manifestar de forma sobrenatural para nos proteger e nos dar livramentos talvez de assaltos, talvez de perseguições por causa do nome dele. Mas, caso ele não faça isso, nós podemos orar também como Ananias, Misael e Azarias, os amigos de Daniel que estavam na Babilônia, que são chamados também de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles disseram para Nabucodonosor, o rei babilônico. Ainda que Deus não nos livre da fornalha de fogo ardente, nós não iremos nos prostrar perante o Senhor, perante o imperador babilônico. Ele poderia protegê-los, também não poderia. Mas, de uma forma ou de outra, nós rejeitamos a vontade de Deus. Eu espero que com essa breve aula você possa ter entendido um pouco melhor sobre como descobrir a paternidade de Deus. Essa paternidade que Deus decidiu revelar
mediante o seu Filho, em que nós podemos nos relacionar com Ele, entendendo que Deus é aquele que nos dá a proteção, a provisão e a direção para a nossa vida. Se você foi ajudado com esse vídeo, não esquece de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar, porque isso também nos ajuda a ser motivados, a ser também influenciados a continuar com esse trabalho de todas as manhãs estar aqui às 6h30 entregando conteúdo de qualidade. Muito obrigado, até a próxima.